Tudo bom, pessoal? Vamos a mais uma aula sobre engenharia de software. Hoje sobre uma metodologia ágil conhecida como Scrum. Ela é bastante utilizada no mercado. Ela tem alguns pontos principais, que são os times da Scrum, né? Que são os três papéis que tem dentro da Scrum, dessa metodologia. As time boxes, que são eventos com duração fixa, que são utilizados e fazem parte do processo, os artefatos, que são documentos que são gerados, e as regras as quais devem ser seguidas. Iniciando pelos times da Scrum. Os times eles são autogerenciáveis, eles são interdisciplinares, eles trabalham em interações, onde nós temos os três papéis fundamentais. O primeiro, conhecido como Scrum Master, que a intenção dele é garantir o sucesso, tá? O Product Owner, que é aumentar o valor de trabalho, o time, que é desenvolver com todas as habilidades necessárias o software, né? Mais à frente a gente vê um detalhamento maior dele. Outro ponto são as time boxes, que são esses eventos, né? Esses são eventos que detêm uma determinada regularidade. O primeiro evento que nós temos é o planejamento da versão para entrega. Nós temos a própria sprint, que na verdade sprint, pessoal, é um prazo de tempo para desenvolver determinadas atividades, tá? Então aqui cada sprint vai variar de 1 a 4 semanas. Se vocês quiserem utilizar de 2 a 4 semanas não tem problema, mas é aconselhado a utilização entre 1 e 4 semanas para desenvolver cada sprint. Outro ponto são as nossas reuniões diárias, que ela é utilizada para inspecionar o progresso em direção à meta da sprint, né? Dessa 1 a 4 semanas, que é a nossa sprint, é o tempo de duração dela, e para realizar adaptações que otimizem o valor do próximo dia de trabalho. Outro ponto são as nossas reuniões de revisão da sprint e de planejamento da sprint, que são utilizados para inspecionar o progresso em direção à meta da versão para entrega e para fazer as adaptações que otimizem o valor da próxima sprint. E por fim, a retrospectiva da sprint, o qual é utilizada para revisar a sprint passada e definir adaptações que podem ser tomadas, como o que pode ser melhorado o que pode ser modificado para melhorar a produtividade, pode ser modificado para melhorar a comunicação entre o time, e assim vai. Outro ponto, nossos artefatos. Nós temos alguns artefatos definidos, como o backlog do produto, o backlog da sprint, o burn down da versão para entrega e o burn down da sprint. Primeiro, o backlog do produto. É uma lista priorizada de tudo que o produto necessita, o que vai ser desenvolvido. Depois nós temos o backlog da sprint, que é a lista de tarefas para serem realizadas naquela sprint, de 1 a 4 semanas. Depois, o burn down da versão para entrega, tá? Que é o burn down contendo todos os itens, os quais vão sendo decrementados até termos o produto entregue. E o burn down da sprint, que é o decremento das atividades para cada uma das sprints utilizadas. Iniciando para nossos papéis, tá? Os três papéis importantes que eu citei anteriormente, o Product Owner, o Scrum Master e os nossos times, né? O Product Owner, ele não é nada mais que o nosso cliente. Ele irá passar o escopo e vai aceitar o produto, se aquele produto vai ser aceito ou não. Ele passa o escopo, tá? O Scrum Master. O Scrum Master, ele não pode produzir, ele não produz. Ele deve cuidar do time, ele avalia o processo, ele remove impedimentos, busca matéria-prima, tá? A gente fala. É ele que vai participar da reunião, vai auxiliar em todos esses pontos. E por fim, os nossos times, que vão produzir o produto e vão avaliar o produto. Aqui tem uma charge do Implementing Scrum, que diz o seguinte: nós temos dois papéis definidos, os porcos, que são os membros do time, e as galinhas, que são as outras pessoas. A charge fala o seguinte: ei porco, a galinha falando pro porco, é claro, né? Ei porco, acho que deveríamos abrir um restaurante. O porco responde: não sei não, qual seria o nome? Aí a galinha pensa e sugere: que tal pernil com ovos? E o porco responde: não, obrigado, eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvido. Pessoal, isso aqui é apenas uma analogia que tem lá, né, nessa charge dos porcos e das galinhas numa conversa, onde as galinhas não podem dizer aos porcos o que fazer, ou seja, as galinhas são as outras pessoas e os porcos são os membros do time. Então ninguém
além da equipe, deve dizer o que a equipe deve desenvolver, tá? Vamos então agora, depois dessa analogia, dessa charge, para o nosso time boxes, tá? Os nossos time boxes são os nossos eventos que vão ocorrer. A reunião de planejamento da versão para entrega, né? A sprint, a reunião de planejamento da sprint, a revisão da sprint, a retrospectiva e a reunião diária. A reunião de planejamento de versão para entrega é onde nós vamos desenvolver o nosso backlog do produto, ou seja, nós vamos efetuar um levantamento de todas as funcionalidades que nosso produto irá ter, tá? Depois nós temos como outro evento a nossa sprint, como eu já falei. A nossa sprint ela vai variar de 1 a 4 semanas. É o prazo de cada sprint. Lembrando, definido no início, não vai ficar mudando no decorrer do desenvolvimento daquele projeto, né? Daquele produto, o tempo dessa sprint. Se começamos com 2 semanas, vamos com 2 semanas até o final para não sair fora do nosso cronograma, né? Nem do nosso planejamento. Após isso, nós temos a reunião de planejamento da sprint, ou seja, essa reunião inicial aqui, que é a reunião de planejamento para a versão de entrega, onde nós temos o backlog do produto, que é todas as funcionalidades. Nós vamos ter essa outra reunião, que é de planejamento da sprint, onde nós vamos pegar algumas dessas atividades, normalmente as de maior prioridade, para serem realizadas nessa sprint. Após isso, após ocorrer a sprint, nós vamos ter a revisão da sprint. O que deu certo, o que não deu certo, tá? E também nós temos as nossas reuniões diárias, né? Ou seja, no decorrer de cada sprint, desse tempo de 1 a 4 semanas, nós vamos ter reuniões diárias. Essas reuniões diárias são aconselhadas de 15 minutos em pé, para dizer, olha, o que está dando certo, o que está dando errado, eu estou tendo problema nisso, tendo problema naquilo, para serem tomadas soluções o mais rápido possível. Não é uma reunião para ficarem sentados discutindo de 1 a 2 horas, tá? É uma reunião bem rápida, só dizendo tá dando certo, não tá dando certo, tá conseguindo ser desenvolvido, vou cumprir o prazo, não vou cumprir o prazo. Tá? É uma reunião bem rápida mesmo. Então agora nós começamos pelo processo do Scrum. Tá? Essa é uma imagem que nós temos do processo de Scrum, onde nós temos as nossas entradas, tá? Que são definidas por time, por outros stakeholders, entradas de usuários finais, clientes, tá? Que a partir desse ponto, o próprio Rounder, né, que é o nosso cliente, ele vai especificar o que ele quer no software dele, ou seja, as características que vão ter esse software. Então, de acordo com essas características, elas vão ser elencadas, tá? Todas elas, e elas vão ser na verdade, elas vão ser elencadas e vão ser devidamente definidas, tá? Isso gera o que nós chamamos de Product Backlog, ou seja, o backlog do produto, que é uma lista com todos os itens, né? Com todas as atividades, funcionalidades que devem ser desenvolvidas até termos um produto final. Após isso, nós vamos ter um time, né? Na verdade, o nosso time, tá? Na reunião, que é nosso primeiro evento lá, na verdade, desculpem, segundo evento, né? Que é o Sprint Planning Meeting, tá? Que nós vamos discutir quais desses itens ou dessas atividades vão fazer parte do Sprint Backlog. Ou seja, vamos pegar um número X de atividades e vamos desenvolver elas nesse período de 1 a 4 semanas. Então, e não pode ter mudanças nesse objetivo de 1 a 4 semanas. Lembrando, nesse período de 1 a 4 semanas, nós vamos ter reuniões diárias, tá? E vamos ter o refinamento no final dela do nosso Product Backlog. Vamos ter a nossa reunião lá no final do que o que ocorreu nessa sprint, o que deu certo, o que não deu certo, com a nossa retrospectiva. Aqui nós temos outra imagem, acho que fica mais clara do que aquela imagem anterior, de como é o processo do Scrum. Lembrando, nós temos as nossas entradas, né? Nós temos ali o nosso Product Owner, que é o nosso cliente, o qual vai definir as funcionalidades. Essas funcionalidades vão ser listadas, e essas funcionalidades, todas elas listadas para o produto, geram o nosso primeiro artefato, né? Que é o Product Backlog. A partir disso, nós temos a nossa reunião, que é o Sprint Planning Meeting, que é a reunião de planejamento para aquela sprint. Então, desse número X de atividades, separamos quantas vão ser
realizadas nesse prazo de 1 a 4 semanas. Então, nesse prazo de 1 a 4 semanas, nós vamos ter reuniões diárias, como eu já havia falado, de 15 minutos, para dizer o que está dando certo, o que não está dando certo, como pode ser desenvolvido, entre outros pontos, tá? É uma reunião bem rápida, 15 minutos no máximo é aconselhado. Então, após esse sprint, nós vamos ter um incremento no nosso trabalho, né? E no final de cada sprint nós vamos ter a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint, que é o que deu certo e o que não deu certo. Mais adiante eu vou falar sobre os outros, na verdade, gráficos que nós podemos criar que fazem que é o nosso burn down do backlog e o burn down da sprint. Então, sobre as nossas reuniões de planejamento da versão para entrega, que é o nosso primeiro ponto. Nós vamos estabelecer o plano, metas e prováveis resultados, os quais nós queremos, como podemos transformar a visão em um produto vencedor da melhor maneira possível, como podemos alcançar e exceder a satisfação do cliente, o retorno sobre o investimento desejado, né, que é o nosso ROI, como nós devemos estimar e priorizar o backlog do produto para a versão. Aí entra um ponto, como nós priorizamos? Nós podemos priorizar cada uma dos itens, né, cada uma das nossas atividades, e deve ser selecionada essas atividades para fazer parte do nosso sprint, né, do backlog do nosso sprint. Sobre a sprint, que é aquele tempo de 1 a 4 semanas. A sprint nada mais que uma interação, onde nós temos a composição do time e as metas devem permanecer sempre constantes, né? Então o time não muda, quem faz uma tarefa não muda no decorrer dessa sprint. Se iniciar desenvolvendo uma tarefa, eles vão desenvolver até o final, tá? As metas determinadas para essa sprint vão até o final. Será desenvolvido o backlog da sprint, como eu falei. Nós temos o backlog do produto, que são todas as funcionalidades. Nós vamos separar algumas para essa sprint. Nós vamos ter sempre um incremento para a versão. E essa aí a sprint consiste em quê? Em reunião de planejamento da sprint, em seu desenvolvimento, em revisão da sprint e retrospectiva. Tá? Então, a reunião de planejamento da sprint é o planejamento daquela interação, né? Que se conversa o que será feito, como será feito, onde o próprio Rauner apresenta o que mais prioritário no backlog do produto é para ele, como a funcionalidade que ele julga mais prioritária, né? É definido a meta para essa sprint, e essas sprints, na verdade, elas podem ser quebradas em itens de pequenas tarefas. Lembrando, caso a gente tenha uma tarefa muito grande, é aconselhável que se quebre em um item menor, tá? Então, como nós temos nosso Product Backlog lá, que é gigantesco, né, nós não vamos realizar uma sprint todas as tarefas. Por isso se fala que se quebrem itens em pequenas tarefas, que nós gera o backlog da sprint. Ou seja, temos todo o produto separado e priorizado no backlog do produto, né? Nós vamos selecionar os quais vão fazer parte do nosso backlog da sprint. Uma das formas de se organizar em relação ao que está sendo feito no Scrum é o Scrum Board, tal, também conhecido como Kanban. O Kanban, ele vem de muito tempo atrás, ele pode ser feito de mais uma forma. Vou apresentar aqui para vocês duas formas bem simples. To-do, né? O que deve ser feito para aquela sprint, tá? Doing, o que está sendo feito, e done, o que já foi finalizado para aquela sprint. É aconselhável que se utilize essa forma, que está sendo feito, na verdade, o que tem para se fazer em cada sprint, que está sendo feito e que foi finalizado. Alguns utilizam da seguinte forma: deixam no to-do, bem do lado esquerdo, na verdade, todo o backlog do produto, tá? Todo o backlog do produto, ele é separado um pouquinho mais à direita aqui, o que vai ser feito nessa sprint, na verdade, o que pode ser feito nessa sprint, né? O que está sendo feito nela e que foi finalizado por aquela sprint, e coloca bem lá à direita o que já foi finalizado do backlog do produto total, né? Aqui é outro exemplo de utilização do Kanban, onde nós vamos ter todas as nossas histórias, né? Como eu falei, nós temos todas elas que poderiam fazer parte do nosso backlog até do produto. No to-do que vai ser feito para essa sprint, que está sendo feito, que está sendo testado, e por final o que está sendo
finalizado. Aí vocês vão encontrar mais uma forma de utilizar o Kanban. Na literatura tem várias, tem algumas multiplicabilidades delas. Vai de acordo com como a equipe de vocês se adequa melhor a elas. Voltando aos nossos eventos. Nossa reunião diária, tá? Essa reunião diária, ela ocorre 15 minutos, em pé é aconselhado, um tempo bem curto. Como eu falei, né, fazer aquela reunião de 1, 2 horas, aquela reunião tediosa, onde no início da reunião não sabe nem o que vai ser conversado, o que vai ser tratado, e acaba que vocês saem da reunião que não sabem nem o que foi trabalhado, nem o que vai ser melhorado para a próxima sprint, tá? Desculpa, para o próximo dia, né? Até mesmo no final, depois do próximo sprint. Então, dentro dessa reunião diária, né? Que é o Scrum Meeting, né? Desculpem, é Daily Scrum, tá? Ela é de 15 minutos em pé. E o que foi feito desde a última reunião é conversado. O que vai ser feito antes da próxima reunião diária. Quais são os seus impedimentos, como eu falei. Lembrando lá da nossa chave, galinhas não estão autorizadas a falar e nem a interferir nas reuniões diárias. Então, quem não faz parte da equipe não participa dessa reunião, tá? Inspeções do progresso na direção das metas da sprint. Então é falado, olha, estamos seguindo a meta, vamos ter que dar uma acelerada, estamos com o cronograma em dia, estamos à frente do nosso cronograma, tudo isso é conversado nessa reunião diária. Por fim, finalizado o nosso sprint, nós temos a revisão da sprint, que é no final da sprint, na qual nós temos a apresentação da funcionalidade. O que foi feito, o que não foi feito, próximas coisas a serem feitas. Por exemplo, tem uma funcionalidade a qual foi iniciada e não foi terminada. Então ela vai voltar lá para o nosso backlog do produto e depois vai ser escolhido se ela será feita ou não, tá? O que correu bem, houve problemas, como foram resolvidos esses problemas, estimativas de conclusão, entradas para a próxima reunião de planejamento, tá? São coisas que são conversadas nessa revisão da sprint. Na retrospectiva da sprint, nós temos também outras coisas, que é, por exemplo, revisar o processo de desenvolvimento, pessoas, relação entre pessoas, processos, ferramentas, tá? O que foi bom e o que deve ser melhorado. É aconselhado fazer pode usar um quadrinho ou apenas ser anotado o que foi feito corretamente, o que não foi feito corretamente, em que ponto nós erramos, em que ponto nós podemos melhorar, tá? Referente à adaptação, como nós podemos adaptar para entregar mais rapidamente esse produto, lembrando, sempre um produto de qualidade, né? Sempre tornando o sprint mais eficaz e gratificante, né? Lembrando, o que correu bem, o que poderia ter sido melhor, e identificação também das medidas e das melhorias que podem ser aplicadas na nossa sprint. E por fim, nós temos os nossos artefatos, né? Que são os documentos que são gerados. Como eu falei para vocês lá no início, nós temos o backlog do produto, o burn down da versão para entrega e o backlog da sprint e o burn down da sprint. O backlog do produto são os requisitos do produto, a descrição mais a prioridade mais a estimativa, tá? Ele é ordenado por prioridade, é de responsabilidade do Product Owner, ele nunca está completo, tá? Lembrando, nós estamos trabalhando com metodologias ágeis, então se o Product Owner, o nosso cliente, quer acrescentar uma funcionalidade nova, ele pode acrescentar a qualquer momento, tá? Então esse backlog a gente diz que ele nunca está completo, porque requisitos essencialmente conhecidos e bem entendidos, tá? Podem ser modificados e eles nunca param de mudar, né? Por exemplo, determinamos X funcionalidades, depois alguma delas pode mudar no correr do processo, ou não foram bem entendidos, então assim a gente vai jogando. Por isso que a gente diz que ele nunca está completo. Ele evolui junto ao produto e ele é gerenciado de uma forma dinâmica, né? Então a gente sempre vai modificando. Lembre-se sempre assim, ó. Nós temos aqui inteiro, né? Seria o nosso iceberg, seria o Product Backlog, que seria o backlog do produto, né? Nós temos aqui a nossa sprint atual, que é o que está sendo priorizado e feito nessa sprint, né? Aqui o nosso release, que é a integração da nossa sprint, e lá o nosso próximo release gerando todo o nosso backlog. Ou seja, nós temos tudo isso aqui para ser desenvolvido. Nós começamos lá pela ponta, pela nossa sprint atual, que é o que as partes do backlog da sprint que foi separado. Daí nós temos aqui o nosso release e assim cada um vai incrementando até nós termos um produto completo.
Outro artefato que é utilizado, que é o burn down da versão para entrega. Pessoal, o burn down da versão para entrega não é nada mais que estipulado todos os itens da nossa lista, tá? E com o que foi planejado, então a gente vai marcando para cada sprint, né, decorrer daqui, ó, 1 ou 2 semanas, como vocês queiram, no decorrer do tempo, é marcado num quadro, tá? O que foi planejado e o que foi realizado, para nós sempre podermos adaptar o nosso processo, né, para ver se nós podemos realizar mais atividades ou menos atividades da nossa lista lá. Então, o burn down da versão para entrega, ele registra a soma dos esforços restantes do backlog do produto ao longo do tempo, né, da nossa sprint. O time é responsável por essas estimativas e o Product Owner é responsável por manter o burn down, né. O backlog da sprint. Então, nós tínhamos o backlog do produto, que eram todas as suas funcionalidades, os seus itens, né. Agora nós temos o backlog da sprint, que nada mais são que as tarefas que serão executadas para transformar os itens do backlog do produto em um incremento pronto, ou seja, um número X de atividades que fazem parte do backlog do produto vão ser realizadas nessa sprint. Vão fazer parte dessa sprint, dessa meta para essa sprint. Então elas são elaboradas durante a reunião de planejamento, onde o trabalho necessário para alcançar a meta, onde nós temos um trabalho necessário para alcançar a meta da sprint, ele é delimitado e, né, e é atualizado durante a sprint pelo time. Gerando com isso, por exemplo aqui, ó, nós tínhamos desse lado que estava pendente, tá? Depois de ser nosso to-do, o que teria para fazer nesse sprint, o que foi iniciado e o que foi finalizado, tá? Do backlog da sprint, nós temos o burn down da sprint, que é trabalhado e gerenciado da mesma forma que o burn down do nosso produto, né? Onde nós temos a quantidade restante de trabalho do backlog da sprint ao longo da sprint. Da mesma forma, nós marcamos o que está sendo planejado aqui, o que foi planejado e o que foi realizado. Tá? Ou então o que está sendo realizado atualmente, no decorrer do nosso tempo, que pode variar de 1 a 4 semanas. E nós temos o gerenciamento desse progresso. Tá? E agora, chegamos ao nosso ponto final. Está pronto? Então, o incremento deve ser um pedaço completo do produto. Finalizamos essa sprint. Tá? O que o pronto significa? O que o time quer dizer quando se compromete a aprontar um item do backlog do produto. Tá? Então, nós vamos chegar a esse ponto. Está pronto aquela funcionalidade? Ela faz parte do incremento funcional do nosso software? Então, lembrando, está pronta essa funcionalidade? Então, vamos efetuar a integração. Tá? Nos nossos incrementos que nós já tínhamos, né, o ciel, primeiro ponto, nós vamos deixar paradinho ali, vamos sempre criando um incremento, né? Nós vamos fazer testes exaustivos para ver, lembrem, nossos testes de integração, teste de unicidade, a gente pode fazer vários testes para ver se esse produto está pronto realmente. E vamos analisar se nós temos a possibilidade de implantação e utilização. Ou seja, o que foi feito nesse sprint, ele já pode ser implantado e utilizado como um software no total, uma versão beta, um demo, né? E os sprints entregues, que terminam os trabalhos não prontos, né? Por exemplo, nós começamos a desenvolver uma funcionalidade, achou-se que ela estava pronta, tá? Mas na verdade teve modificabilidades nela. Então volta lá para o nosso backlog do produto, para fazer depois parte de um backlog da sprint, até chegar ao final e ser julgado que está realmente pronto. Então, lembrando o nosso processo. Tá? O nosso processo inicia lá pelo Product Owner. É ele quem vai determinar as funcionalidades do nosso Product Backlog. Lembrando, o que é o Product Backlog? Não é nada mais do que uma lista ordenada e priorizada, tá, das funcionalidades que irão fazer parte do nosso software. Aí nós vamos ter o Sprint Planning Meeting, né, que é a nossa reunião, tá, que vai ser decidido quais itens do nosso backlog do produto serão desenvolvidos nessa sprint. Tá? Então, nessa sprint, nós temos aqui o backlog da sprint. Então, X funcionalidades serão desenvolvidas aqui.
Então, passando pela nossa sprint, que pode variar de 1 a 4 semanas, né? Lembrando, onde nós temos reuniões diárias, que é o nosso Daily Scrum Meeting, né? Nossas reuniões diárias, tá? Onde nós vamos sempre estar atualizando o nosso backlog da sprint, né? Desculpem, nós vamos estar atualizando o nosso backlog da sprint, né? Que é conhecido como burn down da sprint, onde vai conter os, por exemplo, nós temos 10 funcionalidades para serem desenvolvidas. Nós vamos ter o que foi planejado e o que foi efetuado para cada sprint, bem como no final nós vamos ter o nosso burn down para o backlog do produto. Então, geramos aqui essas determinadas funcionalidades. Essas funcionalidades estão prontas ou não estão prontas, tá? Lembrando que nós temos também o Sprint Review, tá? Que é o review dessa sprint, o que deu certo, não deu certo, e a nossa retrospectiva. Enfim, pessoal, o processo que é aplicado no sprint, tudo isso que eu falei para vocês durante todo esse tempo pode ser resumido só nessa imagem, tá? Então eu aconselho assim, ó, sentem, estudem com base na imagem e tentem entender os conceitos com base nessa imagem, tá? Porque é o processo geral do Scrum, é como é aplicado de ponta a ponta, só entra os conceitos básicos, o que são nossos artefatos, que é o Product Backlog, os nossos burn downs, tanto da sprint, nosso sprint backlog, tá? Bem como nossos eventos, que são nossas reuniões de planejamento, nosso daily Scrum, nossas retrospectivas, nossas revisões da sprint, tá? E os nossos papéis, que é o Product Owner, né? O time e o Scrum Master. Relembrando, o Scrum Master irá passar o escopo e aceitar o produto, tá? Desculpem, aqui tá errado, tá? Tá invertido. Quem irá passar o escopo e aceitar o produto é o Product Owner, tá? Só tá invertido aqui, o Product Owner irá passar o escopo e aceitar o produto, e o Scrum Master ele não vai poder produzir, ele vai cuidar do time, avaliar o processo e remover impedimentos e buscar matéria-prima. E os times irão produzir o produto e avaliar o processo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. As referências utilizadas para esse material foram do Daniel Biasoli, tá? Que é Metodologias Ágeis para Aplicação de Scrum, 2010, da professora Lisandra Manzani Fontoura, do Fabrício Severo de Severo e do Schauber, tá? Que é o guia por Scrum. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, pessoal. Se gostarem, deem um curtir aí, se tiverem alguma dúvida, coloquem um comentário aí, que assim que eu puder eu respondo. Até o nosso próximo vídeo.